melhor no carro, no trabalho. Eu sou regional. Estou sempre contente, de bem com a vida. Eu sou regional. Eu sou regional. Desde o primeiro dia eu vim pra espalhar alegria no ar. E ao meu lado só tem gente feliz que gosta de sorrir, que gosta de cantar. Eu sou regional e estou sempre com você. Eu sou a música que faz a vida acontecer. Eu sou regional, pois acredito no amor. Eu sou 90.3, porque eu sou feliz. Eu sou regional, mais perto de você. XYV 383, Rádio Regional FM 90.3, mais perto de você. Uma emissora afiliada às 7 e às 7. Rádio Regional FM 90.3. Superintendente Jailton Batista. Debate regional. Juscelino Castro. Alô, muito boa tarde, estamos chegando com mais um debate regional, aqui pela sua Regional FM 90.3 de Limoeiro do Norte, mais um sábado maravilhoso e abençoado por Deus. Muito obrigado a cada um de vocês pela companhia, lembrando sempre que o debate regional é um apoio exclusivo dos Postos São Mateus, né? Postos São Mateus com combustível de qualidade e promoção o ano inteiro. Tem posto São Mateus em Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, em Aracati, Hereré e também Morada Nova. E muito em breve, mais um posto São Mateus na cidade de Tabuleiro do Norte. Nacional Gás, o gás do Brasil. Pensou em botijão de 13 quilos, pratinha, novinho. É só procurar Nacional Gás Butano em Limoeiro do Norte, distribuidor oficial, e também na cidade de Morada Nova. Boa tarde, José Luiz de Menezes. Olá, Juscelino, ótima tarde para você. Bem-vindos a mais um debate, gente. Obrigado pela companhia. Essa é a sua 90.3, uma emissora do Grupo São Mateus. A direção, Renato Guimarães, a superintendência de Jailton Batista. Então, mais um debate, Juscelino, mais um tema muito sugestivo. Hoje, vamos tratar de um assunto importante para a tradição cristã, que é a Semana Santa, né? Tradições, sua história, a representatividade desta semana, que começou na última quinta-feira, Quinta-feira Santa, né? E se encerra amanhã com o Domingo de Páscoa, dia de ressurreição de Jesus Cristo. Tema muito bacana para você ficar atento. Exatamente, até porque entre os próprios cristãos existem divisões de entendimentos, né, a respeito da Semana Santa, se você guarda os costumes ou não, né, porque o cristianismo ele não é feito apenas da Igreja Católica, tem protestante, né, tem outras ramificações dentro do cristianismo, e claro que a gente vai debater aqui em todo o bom sentido, né, José Luiz? Sim, claro. Esse momento tão importante para muitos, que é a Semana Santa e a Páscoa. Exatamente. E a gente sabe que as linhas, né, cristãs, tem a igreja anglicana, né? Exatamente. Tem a igreja católica. Tem a ortodoxa. Ortodoxa também, né? E aí,
para os cristãos, né, a Semana Santa é uma tradição religiosa que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, né? E essas festividades, ela começa no Domingo de Ramos, que foi domingo passado, Exatamente. que é a chamada entrada de Jesus em Jerusalém, que relembra ele entrando triunfalmente como Salvador e tal, e termina amanhã, domingo de Páscoa, com a ressurreição de Cristo, que é o domingo de Páscoa na tradição cristã. E muitas tradições, né, e práticas acompanham o fim da quaresma, que é a troca de ovos de chocolate da Páscoa. Aí sempre pergunto, mas o coelho não põe O que ovo. tem a ver com Páscoa de Com ovo coelho e né? chocolate? É porque é a proliferação da vida, né? Que é o símbolo do coelho, é essa coisa do renascer, da vida, né? De nascimento. Enfim. E Por aí... que, então, aí a gente vai falar os porquês, né, Zé Luiz? Isso, exatamente. Porque a Exatamente. Semana é Santa, que o não que pode... diz a Igreja Católica sobre isso? Pronto. Por que não pode comer carne? É uma tradição de não é que não possa, é uma tradição cristã, católica, de não comer carne na Sexta-feira Santa, né? O peixe, e aí entra toda uma onda comercial em relação a esse consumo, né? E aí os preços, enfim. Então, para esclarecer essas práticas e conhecer um pouco mais do significado religioso dessas tradições cristãs da Semana Santa, o debate regional hoje vai conversar com você e temos convidados também que vão dar, né, esclarecimentos na interpretação de suas linhas cristãs. Exatamente. Vamos ter aqui o Padre Diogo, paróquia Limoeiro do Norte, né, que o José Luiz conversou com ele. Uhum. O pastor Djalma Barbosa, da Assembleia de Deus Bela Vista, também na cidade de Limoeiro do Norte, falando, né, dando aí os seus pareceres de acordo com as suas convicções de fé, né, e costumes cristão católico e cristão evangélico, e a gente vai trazer dentro aqui do nosso debate. Mas antes eu queria fazer um prelúdio, Zé Luiz, Pois não. em relação ao que a Igreja Católica fala a respeito da Semana Santa. Claro, a gente vai se aprofundar em alguns pontos, né? A Igreja Católica diz, por que a Semana Santa? É a primeira pergunta. E a resposta, segundo a Igreja Católica Romana, na Semana Santa, a Igreja Católica celebra os mistérios da salvação levados ao cumprimento por Jesus Cristo nos últimos dias de sua vida, a começar pelo seu ingresso messiânico em Jerusalém. O tempo da quaresma, que o Zé Luiz já trouxe aqui um pouco, o período de 40 dias, cujo início é na quarta-feira de cinzas, continua até a quinta-feira santa, e a partir da missa vespertina da quinta-feira, né, o Ceia do Senhor, inicia-se o Triduo Pascal, que abrange a Sexta-feira Santa da Paixão, do Senhor e o Sábado Santo, e tem o seu ápice na Vigília Pascal, no Domingo da Ressurreição. A Semana Santa começa no Domingo de Ramos, o nosso companheiro José Luiz já informou isso, que une num todo o triunfo real de Cristo e o anúncio da sua paixão. A ressurreição de Jesus Cristo, né, José Luiz? Exatamente. E a gente fazendo esse prelúdio sobre essa tradição, né, que é uma tradição católica cristã, que é celebrada com essas tradições, a Sexta-feira da Paixão, né, que foi ontem, Sexta-feira da Paixão, os cristãos também celebram no dia, né, em que Jesus foi crucificado. Uhum. Não é isso? Isso. E aí, na simbologia da Igreja Católica, a privação de comer carne na sexta-feira é exatamente uma forma de respeito pela carne de Cristo. Os católicos, eles observam isso, o jejum, né? Isso, pois é. E aí, Cristo que derramou seu próprio sangue para nos salvar, para salvar a humanidade, tem essa tradição de não comer carne na sexta-feira em respeito à morte do Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado.
Mas exclusivamente apenas na sexta. Não, Né? sexta-feira. Por causa da crucificação. Sexta-feira. Só É uma sexta-feira. tradição de não comer carne vermelha em respeito à carne de nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo, né? Que foi crucificado e morto nesse dia da sexta-feira da paixão. Aí é onde entra o peixe, que é a tradição simbólica da sexta-feira santa, que não se come carne nesse dia, né? Aí você falou do jejum, tem também a caridade e a penitência, tá? Que está relacionado com essa tradição. Aí você se prende de comer carne vermelha, você falou da prática do jejum. A caridade e outras penitências também são comuns no período da quaresma até a Semana Santa, onde entra exatamente o que nós estamos hoje falando dessa tradição. Né? E aí seria, José Luiz, nesse período aí da própria sexta-feira em relação ao jejum, que as pessoas têm o costume de ir às ruas fazer um pedido, até muita gente ignora, até próprios cristãos de outras ramificações, como alguns evangélicos, como é que você está pedindo comida para jejum se jejum é ficar sem comer? Não, mas é porque depois do jejum tem que comer, né? Não? Sim, sim. É a doação para o jejum depois É pedido do jejum. para isso, né? Exatamente. É uma tradição de pedir o jejum, porque após esse período que você jejua, você retoma a sua alimentação. É claro que ninguém está pedindo para jejuar pedir comida. Não. Tinha lógica Não, isso, não né? tem, não tem. Eu sempre entendi isso, Pois é. né? Mas Exatamente. tem muita gente que ignora. Eu já vi pessoas cristãs. Meu filho, você está pedindo comida para quê? Se você vai Se jejuar. você está jejuando, para isso você quer comida, né? Mas depois do jejum tem que comer, Tem que comer, né? pois é. E aí, uma coisa que eu vou chamar aqui a atenção, não sei se você, porque você acha que você não... É claro, você tem uma linha cristã diferente da católica. E dentro das igrejas católicas, tem uma tradição das imagens sacras, né? Certo. E em respeito a essas penitências, privações, vontade, desejo nesse período, são uma forma de você se entregar para Deus. É uma simbologia e é uma devoção. E nessa época, como você falou, o jejum, reforçar o jejum e a caridade. Mas tem uma coisa interessante, que quem é católico e está indo à igreja para assistir às cerimônias dessa semana, vai ver que tem as imagens sacras, que são os santos, cobertas com um pano roxo. Ah, é? É. Nesse período tem... Nesse período da Semana Santa, cobrem-se todas as imagens das igrejas, imagens sacras de santos, de pano roxo. E é mais uma tradição. Por Não quê? sabia. Pois é. É essa tradição da Igreja Católica cobrir essas imagens dos santos durante a quaresma. O sacerdote lembra que o período é o momento de recolhimento até o domingo de Páscoa, que é o domingo da ressurreição, quando se celebra a ressurreição de Cristo. E as imagens chamam a atenção dos devotos, e por isso que elas são cobertas, para que os cristãos se voltem para as celebrações e voltem para si. Então, essa é uma maneira. Por que essas imagens são cobertas com pano roxo? Para não tirar a atenção dos fiéis, que se fazem uma introspecção, uma reflexão de si mesmo e se aproxima de Deus. Então, as imagens, elas chamam a atenção dos devotos. Por isso que elas são cobertas com esse pano roxo. Interessante, né? Certo. Os rituais, né? Sim, exatamente. É. E é claro, volto a dizer, todos os cristãos têm as suas diferenças. Já falamos aqui algumas ramificações. Deixa eu só completar, aí você pergunta, Pronto. por que o pano é roxo, Zé Luiz? Né? Porque poderia ser outra cor. Por causa do sangue de Cristo? Não, porque ele Que é? explica que o ponto de vista religioso, o roxo é a cor que convida a uma reflexão e a uma espera. E na quaresma, a igreja se resguarda em uma forma de mais reflexiva, não demonstrando festividade e alegria, em respeito à dor de Cristo que sofreu para a nossa salvação. Então, é por isso que a cor roxa é a cor escolhida para cobrir os santos nas igrejas. Ah, tá certo. É. Tá explicado. Eu acho não. Tudo na vida tem explicação, né, Zé Luiz? Isso.
e principalmente em se tratando de religiões que são aí de muitos e muitos anos, como a igreja cristã seja católica, evangélica, cada uma tem seu início, meio, né? O fim, é claro, quando todas as coisas findarem de fato, né? Uhum. E eu vou trazer aqui, José Luiz, para que a gente fale um pouco também sobre isso, dentro do debate, claro, as diferenças. Pastor e padre, e a gente vai trazer aqui daqui a pouquinho, um padre e um pastor também, as diferenças da Semana Santa para católicos e evangélicos. Porém, em cada tradição religiosa do cristianismo, a data é vista e tratada de uma maneira diferente, respeitando as doutrinas mais relevantes dessas linhas de interpretação. Para os católicos, a Semana Santa é a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus, como a gente disse aqui desde o início, Isso. iniciada no Domingo de Ramos, e uma lembrança da entrada triunfal do Nazareno em Jerusalém, e encerrada no Domingo de Páscoa, que marca a ressurreição de Jesus. Exatamente. Já entre os protestantes, ou seja, os chamados evangélicos, a Semana Santa não é tão enfatizada, sendo lembrada nas celebrações como os dias que antecederam o sacrifício na cruz do Calvário. O Domingo de Páscoa costuma ser o dia mais importante na tradição reformada, já que simboliza a redenção da humanidade. Tá certo? E, por exemplo, para o padre, os católicos, explica que durante essa semana a Igreja Católica foca na lembrança dos acontecimentos que antiveram a morte de Jesus. É tanto que tem as passagens, desde a hora que Jesus pega a cruz, para carregar até o seu Calvário. Aí tem primeira parada, segunda parada, terceira parada, que são os momentos que Cristo vai acontecendo quando ele leva a sua própria cruz para ser crucificado. Pois é, e aí, para que a gente fale a respeito da Páscoa, a Páscoa é uma tradicional comemoração cristã que relembra a crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Essa tradicional festa dos cristãos tem origem judaica. Judaica, né? Judaica. Ganhou um novo sentido com os eventos citados. A comemoração cristã possui data móvel estabelecida pela Igreja no século IV depois de Cristo. O termo Páscoa no idioma português deriva de termos Pesach do hebraico e Pascha do latim e Páscoa do grego. Então a Páscoa cristã originalmente é uma comemoração tradição, ou seja, de tradição judaica, que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Exatamente. Né? E aí, segundo a tradição hebraica, a realização da festa aconteceu por uma ordem enviada por Javé a Moisés, que em seguida repassou para os hebreus. Muito bem. E aí, lembrando que ainda tem outros momentos, né, dessa passagem, que tem várias cerimônias. Só para complementar aqui a questão da cor roxa, por que também que essa cor é escolhida? Porque também é usada do advento, que é o primeiro tempo do ano litúrgico que antecede o Natal. Por isso que também é usado o roxo. E para os cristãos, é um tempo de preparação, alegria e expectativa para o nascimento do menino Jesus, que é quando se comemora o Natal, né? Além disso, também na Igreja Católica, tem a cerimônia do lava-pés. Isso mesmo, isso mesmo. Né? Eu vou falar aqui, se você quiser complementar aí, fica à vontade, que agradece ao nosso ouvinte. Então, uma outra tradição da Igreja Católica, que é a cerimônia do lava-pés, que foi realizada na Quinta-feira Santa, foi agora que passou, né? Que é o ato que relembra a passagem bíblica e que fala que Jesus lavou os pés dos seus 12 apóstolos que o acompanhavam. Então, o que isso simboliza? Humildade. E esse ato de Jesus Cristo, né, marca exatamente o início de uma nova realidade da vida espiritual humana, que é quando ele se inclina para lavar os pés daqueles que o seguiam. É mais uma tradição, né?
Então é interessante. E tem essa cerimônia na igreja, que o padre lava, escolhe 12 fiéis, ficam perfilados, sentados, Numericamente representa os 12 os 12 apóstolos. apóstolos, exatamente. E aí os 12 fiéis da comunidade, que representam os apóstolos e refazem exatamente essa ação de Jesus, que esclarece quando o pároco chama esses 12, nessa representatividade, e lava os pés de cada um, né? Também é uma tradição. Uma pergunta, Zé Luiz, para você, em relação a procissões de fogaréu, né? Era uma tradição também, né? Dentro da Também. Semana Santa, ainda existe? Existe ainda, que é exatamente o que aconteceu hoje, que são pelas as dores de Maria. Né? Hoje saiu uma procissão aqui do santuário, às 6 da noite, e foi até a matriz, que é exatamente essa que dá essa conotação da procissão. Tá? E qual o significado de fato dessa procissão de fogaréu? A gente pode até explorar. É importante, porque tem gente que acompanha pela tradição, mas não tem. Não sabe de fato o Isso, significado. exatamente. Isso de acordo com a tradição católica, né? Uhum. Que a procissão de fogaréu encena a perseguição e prisão de Jesus Cristo e todos os anos atrai milhares de pessoas às cidades espalhadas aí pelo mundo. É quando Judas, né, recebe as moedas, né, entrega Jesus para os soldados romanos e eles vão na captura de Jesus, né, quando ele faz a última ceia. A data da comemoração da Páscoa, por exemplo, pelos cristãos, faz menção ao Concílio de Nicéia, né? Foi realizado pela Igreja em 325 depois de Cristo. Nesse concílio foi estabelecido que a Páscoa seria uma comemoração com data móvel, sendo definida no primeiro domingo. De acordo com o domingo que vai ser o carnaval e depois da quarta-feira de cinza, dependendo da data que o carnaval acontece. Após a lua cheia do equinócio da primavera. Exatamente, o equinócio. Exatamente. Assim, dentro desses parâmetros, a Páscoa cristã é comemorada no período entre 22 de março e 25 de abril. De abril, exatamente. Pode ser nesse período, exatamente. E tem um detalhe também que eu acho muito interessante, você vê como a ritualística, né, dessas tradições, mantendo-as, como é interessante a gente saber por quê. Você já ouviu falar em matracas, né? Sim. Pois é. Essas matracas também são usadas na procissão. É comum, né, nas procissões, o uso das matracas. É um instrumento que é um sinalizador feito geralmente de madeira e ferro. Você fica girando ela fica com aquele, né, batendo naquela parte. E aí é usado em substituição aos sinos. A matraca, nesse momento da procissão, ela substitui os sinos, que o sino representa alegria para a religião católica. Por isso que não são usados nas procissões, porque é uma procissão de tristeza. Porque Jesus está indo para o seu Calvário. E já que estamos em uma Semana Santa, em que é lembrado a dor de Jesus, é exatamente por isso. Então, as matracas são tocadas, gente, para chamar a atenção e convidar os fiéis para a procissão, que é uma tradição das procissões católicas nessa época de Páscoa. Olha que interessante. E aí a gente vai sempre nessas duas vertentes aqui, catolicismo e cristão evangélico, até para ser mais amplo. A gente sabe que a Páscoa não tem nada a ver com coelhinho e ovos de chocolate. Não. Mas não. também... Mas tem uma relação muito interessante que nós vamos falar aqui também, né? Vamos sim. Nós sabemos que, principalmente para os evangélicos, né, que quem é que não gosta de chocolate? Quase todo mundo gosta de chocolate. Conheço poucas pessoas, né, que não gostam de chocolate. A gente sabe que o mercado ganha muito com isso, e quem gosta de chocolate ganha mais ainda. Por isso que poucas vezes que eu gravo nas minhas redes sociais, há muito tempo, mensagem nesse período, é que é bacana o chocolate e tudo, mas que de fato, assim como no Natal, que não existe uma data exata do nascimento de Jesus Cristo, acredita-se até pelos estudiosos que seja entre março e abril também, e não em dezembro, né? Várias vertentes escatológicas, religiosas, enfim. Mas o verdadeiro sentido, você está comemorando o quê? Pronto, você está relembrando a morte e ressurreição de Cristo.
o chocolate vem em segundo plano. Nunca lembre como sendo o principal, né? A própria Bíblia diz que onde está o seu pensamento, o seu coração, está ali também você está entregue a tudo isso. E, infelizmente, poucas pessoas sabem a origem, de fato, da Páscoa, né? O significado, ou pelo menos não se atentam para isso, né, Zé Luiz? E é uma coisa que, do ponto de vista religioso, é bom que se diga que o ovo é considerado um símbolo do nascimento e da vida, gente. Por isso que ele é colocado nesse período, né? Então, o ovo em si, não o ovo de chocolate, mas o ovo de Páscoa, como ele é colocado como simbologia, ele representa exatamente o símbolo do nascimento e da vida. Essa é a simbologia. Então, a relação com a Páscoa, ela está exatamente aonde? Na ressurreição de Jesus Cristo. Que aí representa o quê? A alegria, né? E a esperança de uma nova vida pura para a humanidade com a ressurreição de Cristo. Não seria... Isso é uma pergunta, claro, não tem nada a ver com crítica, é uma pergunta. Não seria meio por fora do verdadeiro significado em relação ao próprio Cristo atribuir... Claro, você está falando de uma simbologia de Sim, nascimento, simbologia, tudo isso. exatamente. Mas não teria, o que é que a gente pode dizer, parafrasear, fazer algo simbólico dentro do próprio cristianismo, já que a gente veio aqui da origem da Páscoa do judaísmo, ao invés de ovo, não sei, é uma pergunta que eu faço, né? E, inclusive... Porque o ovo está relacionado exatamente nessa simbologia do nascimento e da vida. Né? Se refere à fertilidade. Exatamente, né? exatamente. O ovo de Páscoa é um dos grandes símbolos da Páscoa, é bastante comum, claro, que as pessoas presenteiem umas às outras com esse item. Na antiguidade, o ovo era visto como símbolo de fertilidade em diferentes culturas. Exatamente. E muitos decoravam ovos e os usavam como presente. Os primeiros ovos de chocolate surgiram, inclusive, na França, no século XVIII. A simbologia do ovo, como o José Luiz já vem falando aí, ao longo da história, o ovo foi enxergado como um dos mais tradicionais símbolos da vida, associado com a fertilidade, ao Exatamente. ciclo de renovação da vida. Com isso, os ovos de galinha, por exemplo, tornaram-se um item para presentear. Essa associação do ovo com a fertilidade esteve presente nos mais variados povos da antiguidade. Pois é, exatamente. Aí, naquela época, pintavam-se os ovos, né? Faziam decorativos e presenteavam. Que é justamente uma ideia do cristianismo católico de acompanhar Cristo na dor, né, para a morte, e na Páscoa, celebrando a sua ressurreição. Que aí é o amor concluído de quem viveu, morreu e ressuscitou. Então, essa também é uma simbologia católica, cristã, da questão da Semana Santa com o domingo de Páscoa. Aquilo que ele está dizendo, a curiosidade que a gente observando aqui, de vários povos totalmente diferentes. Por exemplo, na Pérsia, era comum que a mesa de jantar fosse decorada com ovos coloridos durante o Nowruz, que é o festival que celebrava a passagem de ano na cultura persa. Essa celebração estava ligada com o zoroastrismo, que é a religião popular na Pérsia. Os ovos coloridos que decoravam a mesa de jantar eram consumidos no fim da noite. Havia também uma forte simbologia dos ovos na cultura chinesa. A mitologia chinesa afirmava que a formação do universo se deu por meio do nascimento de Panku. Né? Esse deus teria sido formado dentro de um ovo e ao libertar-se, as partes do ovo teria formado o universo. Os romanos, por sua vez, acreditavam que o universo tinha formato oval. Já na Ucrânia, parece até pertinente falar da Ucrânia, antes da chegada do cristianismo, os ovos eram considerados uma fonte de vida e entendidos como símbolo do renascimento da vida depois dos rigorosos invernos que atingiam a região. Além disso, os ovos tinham uma associação muito forte com Dasbó, que é o deus do sol, na mitologia eslava. Você vê como vem de uma tradição antiga, né?
que vem percorrendo ao longo dos séculos, né, toda essa tradição, né? E aí vem os dias da semana, que também estão relacionados à questão da Semana Santa. Por exemplo, Domingo de Ramos, né, nós já falamos, abre solenemente a Semana Santa, e representa o quê? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aí vem a segunda-feira, que é o segundo dia da Semana Santa, seguinte ao Domingo de Ramos, que aí os evangelhos contam alguns dos eventos que tradicionalmente se acredita ter ocorrido na segunda-feira, antes da morte de Jesus Cristo. Na terça-feira santa, é o terceiro dia da Semana Santa, onde é celebrado as 7 dores de Nossa Senhora da Virgem Maria, que foi o que aconteceu essa semana agora, né? Ontem teve as 7 dores de Maria, que é muito comum também por ser o dia da penitência, no qual os cristãos cumprem promessas de vários tipos, ou o dia da memória do encontro de Jesus e Maria no caminho do Calvário. Todo mundo sabe daquela cena que Maria encontra seu filho naquela situação. Aí vem a quarta-feira Santa, que é o 4º dia da Semana Santa. Em algumas igrejas, celebra-se, Juscelino e ouvinte, nesse dia, a piedosa procissão do encontro de Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores, que foi o que aconteceu hoje, tá? Aqui no município, quando saiu lá da igreja do Santuário de Fátima. Ainda há igrejas que nesse dia também celebram, aliás, hoje não, quarta-feira, celebram o ofício das trevas, lembrando que o mundo já está em trevas devido à proximidade da morte de Jesus Cristo, tá? Quinta-feira Santa é o 5º dia da Semana Santa. Na manhã da quinta-feira, nas catedrais das dioceses, o bispo se reúne com o seu clero para celebrar a celebração do crisma, no qual são abençoados os santos óleos que serão usados na administração dos sacramentos do batismo, ordenação de padres e bispos, crisma e unção dos enfermos. Com essa celebração se encerra a quaresma, que é na quinta-feira, que foi quinta-feira. Aí vem a sexta-feira santa, que é exatamente o dia da morte de Jesus Cristo, né? Aí é quando a igreja recorda a morte de Jesus, é celebrada a solene, é celebrado a solene, como é que eu diria, a solene, deixa eu encontrar aqui a palavra, ação litúrgica, né? Paixão e adoração da cruz. A recordação da morte de Jesus consiste em quê? Em 4 momentos: a liturgia da palavra, a oração universal, a adoração da cruz e o rito da comunhão. E isso é presidida pelo presbítero ou bispo, que aqui nós temos o bispo, né, do André Vital, e os paramentos para essa celebração, que são de cores vermelhas. Pois é, isso aí são cada detalhe, né, José Luiz? Cada detalhe Isso aqui é na tradição católica, cristã tradição católica. Exatamente. É. E a gente fala dessas diferenças, e claro, sempre com muito respeito. Por exemplo, que eu estava falando aqui em relação ao ovo de Páscoa. Você disse, renascer e tal. Mas aí eu fui buscar, por exemplo, ideias da Europa pagã. Ainda existem estudiosos que fazem uma relação dos ovos com Ostara, Deus presente na mitologia germânica. O culto a Ostara tinha uma grande relação com a primavera, período em que a vida renasce após o longo do inverno. Para celebrar a ocasião, existia uma brincadeira em que as crianças procuravam ovos decorados das suas casas. Ou seja, para muitos cristãos, inclusive para muitos evangélicos, que usam, por exemplo, a aliança de casamento, o véu de noiva, não sabe sequer a origem. Por que eu quero dizer isso? Porque não é que é adotado, que a gente usa, que é propriamente de origem cristã. Estou falando, claro, para cristãos. Por quê? Não estou dizendo que está errado, né? Só para que a gente tenha noção das origens. Aí vai muitas coisas desse tipo, até por Ainda opção. hoje, eu fiz muito isso com meus filhos, eram pequenos, e você falou aí nessa caça aos ovos, a gente escondia dentro de casa para que eles procurassem, que era exatamente o dia que eles iam encontrar o ovo de Páscoa deles.
que era realmente um momento de muita felicidade para eles. Então a gente fazia exatamente isso, escondia, criava pistas para encontrar o ovo de Páscoa, até nesse momento, que é essa tradição que você acabou de falar. Juscelino, só para complementar aqui a Semana Santa, depois da sexta-feira vem o sábado, né, que é o Sábado Santo, ou comumente chamado como Sábado de Aleluia, que aí tem aquela brincadeira de queimar o Judas, né, que todo mundo faz. Então, esse é o dia da espera para os cristãos católicos. Os cristãos católicos, junto ao sepulcro de Jesus, aguardam a sua ressurreição. Aí, no final de sábado, que é hoje, o nosso dia do programa, no final desse dia, é celebrada a solene da Vigília Pascal, que é a mãe de todas as vigílias, como disse o Santo Agostinho, que se inicia com a bênção do fogo novo e também do Círio Pascal, que aí proclama-se a Páscoa através do canto e faz a leitura de 14 passagens da Bíblia, são 7 leituras e 7 salmos, percorrendo toda a história da salvação, desde Adão até o relato dos primeiros cristãos. E o domingo de Páscoa, que é o dia da ressurreição, é o dia mais importante para a fé cristã, porque Jesus venceu a morte, que vai ser amanhã, domingo, e ressuscita e mostra o valor da vida. Esse dia é estendido por mais 50 dias até o domingo de Pentecostes. Falando dessas diferenças, eu gosto muito de pontuar sobre isso. Para a Semana Santa, para os evangélicos, começa bem diferente em relação aos católicos no próprio período da Quaresma, né? Por exemplo, para eles, nos 40 dias não são feitos sacrifícios, né? E que a igreja entende, claro, a igreja evangélica não observa, por exemplo, a Quaresma, porque Jesus já fez o sacrifício pela humanidade. E aí há muita divergência em torno disso, por isso não há necessidade, né, entendendo os cristãos evangélicos, na penitência por parte de cada um de nós, né? Para o povo evangélico, a Semana Santa tem um significado especial. E a morte, claro, a paixão de Cristo, são questões centrais celebradas na igreja, e muitas igrejas evangélicas, inclusive. Nesse contexto, a mensagem principal dos evangélicos é que as igrejas evangélicas, a salvação acontece em Jesus Cristo e somente nele. A salvação é o presente de Deus e cabe às pessoas aceitarem ou não. É o entendimento da grande maioria dos evangélicos. Por isso que há essas diferenças, né? Há essas diferenças, inclusive, de costumes, de guardar, de jejum, nesses períodos. E aí eu vejo um outro ponto que é muito relevante a gente destacar dentro dessas questões de entendimento, que para muitos, não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. A própria Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. Ou seja, se referindo ao que você fala, ao que você diz, ao que você profere. Aí para muitos, inclusive, diz, fulano rogou praga. Não, a Bíblia diz que a nossa boca profere bênção ou maldição. Então, assim, o que contamina espiritualmente falando, claro, não é só que você vai comer uma carne que vai fazer mal, né, Zé Luiz? Sim. Mas no sentido principal, que é o espiritual, para os cristãos evangélicos, aí muitas tradições cristãs, como são algumas da própria Igreja Católica, que não vou dizer que não tenha sentido nenhum, porque a gente não pode desrespeitar ninguém. Eu sou cristão protestante desde 9 anos de idade, já tenho quase 40 anos como cristão protestante, e eu sempre ignorei a forma que muitos evangélicos falam em relação a católicos. São cristãos, né? Claro, eu posso divergir em muitos pontos teologicamente falando, mas eu não posso jamais desrespeitar e ignorar a fé dos cristãos católicos. Isso chama-se respeito. O próprio Cristo nos ensinou isso, né? A gente tem que viver com as diferenças, respeitando. E assim tem que ser uma via de mão dupla, porque virou muitas vezes
uma guerra santa, né, José Luiz? A gente sabe que ao longo da história da humanidade, vimos aí inquisições, vimos perseguições, inclusive aqui na nossa cidade, né, da própria igreja cristã dominante, ao perseguir outros porque não eram do seu credo, que eu quero dizer, isso é um momento até a gente falar sobre isso, porque nós estamos falando de fé, estamos falando do único Cristo crido tanto por católicos como por evangélicos, que veio com o propósito de louvar o próprio Pai e de resgatar das mãos do inimigo aqueles que o receberem como filho de Deus. É muito bom que a gente fale sobre isso também, claro, porque senão não teria sentido até eu dizer que Jesus veio, sofreu, e aí eu ficaria só pensando, vou ter um dó nesse momento, vou chorar. A gente lembra muito, por exemplo, na tradição católica, o momento de comunhão é da hóstia, né? E aquilo do vinho, que apenas o líder, no caso o padre, bebe o vinho. Já os evangélicos, a Santa Ceia para eles, que é um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho. E aí eu sempre disse isso, não adianta você vir para a igreja só para nesse momento chorar. É bom se humilhar e tem que existir, mas a gente tem que viver isso todo dia, né? A Semana Santa ela leva a gente exatamente a essa reflexão, né? A esse momento de o que Jesus passou durante esse período, que aí no domingo, como é a ressurreição, que é o ápice, né, da paixão de Cristo, para que se proceda e se faça realmente aí todo esse festejar da vida. É importante que quando se fala nessa reflexão de renascimento, né? Vamos ouvir a opinião a fala do padre Diogo? Vamos lá, interessante, ele faz uma reflexão também muito interessante a respeito desse momento. Eu até perguntei para ele, Celino, por quê? A gente hoje vive num mundo, né? Um mundo de atitudes profanas, mundanas, né? E que aproveitam-se de datas comemorativas e incorporam nela um sentido festivo. Não que eu sou contra, não tenho nada a ver com isso, mas foge o contexto do que é uma Semana Santa para a ideia cristã, católica, evangélica, ortodoxa, enfim. Então, eu perguntei isso para ele, e ele fala para a gente aqui no nosso debate regional. Vamos então ouvir o que diz o padre Diogo da paróquia de Limoeiro do Norte a respeito da Semana Santa e da Páscoa. Bom, Regional FM está aqui com o padre Diogo, na catedral do nosso município, para falar um pouco da Semana Santa. Uma Semana Santa que, para os fiéis católicos cristãos, tem uma importância fundamental. Ultimamente, tem sido banalizada pelas questões profanas e há críticas, inclusive, em relação a esse ponto de aproveitar a Semana Santa de forma profana. Padre, muito bom dia, Regional FM. Como é que o senhor interpreta, qual é a importância da Semana Santa nesse momento religioso católico cristão, para que as pessoas entendam essa celebração tão importante que a Igreja Católica e os cristãos realmente fazem? Bom dia, José Luiz, bom dia, ouvintes. Para nós, cristãos católicos, a Semana Santa ela se dá no contexto da época mais sagrada do ano litúrgico. O ano litúrgico é diferente do ano civil. Ele é a vivência dos passos de Nosso Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascimento, a pregação que ele fez reunindo os discípulos, até a sua paixão, morte e ressurreição. E para nós, esse é o ponto central dos mistérios da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E é justamente durante essa semana que nós vivenciamos isso. Algumas pessoas vão relativizando, às vezes, dizendo, mas todo dia é santo, mas existem dias que eles são diferentes dos outros dias. Por exemplo, o aniversário da nossa mãe não é um dia qualquer, é o aniversário da nossa mãe. Só é naquele dia que a gente faz aquele aniversário, que a gente simbolicamente festeja mais um ano. Então, por mais que seja civilmente um dia como os outros, mas interiormente para nós é uma data diferente. E é por isso que para nós também a Semana Santa ela é de fato santa, porque espiritualmente nós vivenciamos
esse mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que Deus precise disso, porque de fato Deus não precisa de nada, Ele é Deus. É que nós precisamos. Somos nós, os cristãos, que estamos sempre caindo e nos levantando, que necessitamos sempre mais meditar nesse que é o grande mistério da nossa fé. Isso para que, por um lado, nós tenhamos força de continuar a caminhada, recordando qual é o sentido da nossa caminhada, por que é que nós acreditamos em Deus. E por outro lado, ele também serve como um gesto de gratidão de nossa parte. Se Jesus, nosso Senhor, viveu tudo isso por nós, então nada mais justo do que nós, de alguma forma, também retribuirmos isso com amor, com generosidade. E é isso que nós procuramos fazer durante essa semana. Aqui na paróquia, teremos vários momentos simbólicos para, a cada dia, irmos meditando num aspecto desse mistério que é inesgotável. Por mais que a gente passasse o ano todinho meditando, não teria como esgotá-lo. Mas tentamos concentrar tudo nessa semana para poder ajudar os fiéis, né, com símbolos, com gestos, coisas que são muito caras à piedade popular, a meditar, a ter um momento de mais reflexão durante este tempo. Eu estava prestando atenção na homilia de Dom André. Ele dizia que 2 pontos são importantes para entender um pouco também dessa questão da Semana Santa: a traição e a negação, que foi Pedro e Judas, nesse momento que Jesus, celebrava com os seus apóstolos. Isso também está diretamente ligado à importância da Semana Santa, né? Sim, porque, de fato, na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos atitudes diversas dos seus discípulos, né? Alguns fogem com medo, outros o negam, como Pedro, outros o traem, o vendem, como foi o caso de Judas. Então, todas essas atitudes, elas representam possibilidades que o ser humano pode tomar diante da sua vida, né? Não são só eles que fazem isso. Nós, no nosso dia a dia, podemos tomar algum desses rumos, né, com relação à nossa fé. Você falou da banalização da fé, né, no começo, e de fato, muitas vezes isso se faz. A Semana Santa não é um feriado para nós, ela é dias santos, né? E muitas vezes, por causa que para a maioria das pessoas tudo já é normal, tudo já é muito relativo, às vezes nós cristãos ficamos inibidos de dizer uma palavra contrária a algo que ali de fato vai ofender, né, a nossa fé, ou vai contra isso. A gente meio que se inibe, né, ali talvez com medo um pouco, como Pedro, né, como os discípulos. Por quê? Porque a maioria já é tudo normal, tudo natural, né? Todos têm direito de ter a sua opinião, né? Isso não negamos a ninguém. Mas também nós temos direito de ter a nossa. Nós temos direito de manifestar a nossa fé, manifestá-la com paz, com tranquilidade. Mas de todas as atitudes desses discípulos, da traição, da negação, da fuga, do medo, tem uma delas que vai ser narrada na Sexta-feira Santa, que é para nós a grande atitude. E é a nossa meta, é a atitude de Nossa Senhora. Ela permaneceu ao lado de seu Filho Jesus, até o último momento, aos pés da cruz, e diz o evangelista, de pé, silenciosa, sem dizer nada, de pé, meditando, contemplando tudo no coração. Essa é a atitude que muitas vezes nós vemos em tantas mães de famílias, tantos trabalhadores que não entendem tantas dificuldades que há na vida, mistérios desse mundo que estamos vivendo aí, né? Essas pandemias, as guerras e situações trágicas que às vezes acontecem na vida da gente, mas permanecem ao lado de Jesus, permanecem firmes na sua fé, mesmo sem compreender, mas meditando no coração, entregando-se a Deus
permanecem com Maria e como Maria de pé ao lado de Jesus. Essa é a atitude que nós queremos que cada um de nós, né, a partir dessa Semana Santa, comece a ir desenvolvendo, né? A fidelidade à fé. Padre Diogo, para encerrar, uma mensagem da fé católica cristã a respeito da importância de celebrar, apesar de ser penoso, celebrar a morte de Jesus Cristo, mas também a ressurreição. Uma mensagem de esperança, que a Semana Santa seja um momento, como o senhor falou, de reflexão e de mudança da sua postura como um homem de fé. Primeiro, para dizer que celebrar, né, a palavra celebrar significa tornar célebre, tornar aquilo visível, porque muita gente pode dizer, como estão celebrando a morte de Jesus? Mas celebrar, a etimologia da palavra celebrar quer dizer isso, tornar célebre, tornar aquele fato visível. E é isso que nós queremos, por meio dos ritos que vamos fazer durante essa semana. Ontem fizemos aqui um ofício cantando os salmos, hoje vamos fazer um ofício das 7 dores de Nossa Senhora, acendendo 7 velas, meditando nas passagens onde Maria acompanhou Jesus, seu filho. Amanhã vamos fazer a procissão do encontro com a imagem do Bom Jesus dos Passos, saindo lá do santuário, encontrando-se com a imagem de Nossa Senhora das Dores, na igreja de Santo Antônio, a partir das 18 horas, isso para recordar aquele momento em que Jesus encontrou-se com sua mãe a caminho do Calvário. Na sexta-feira, aquele grande momento que os fiéis esperam para o beijo da cruz, né? E a procissão com a imagem do Senhor morto daqui até a igreja do seminário. E por fim, a vigília pascal, onde cada um vai trazer a sua vela no sábado, às 7h30 da noite, para poder celebrarmos a Páscoa. Então tudo isso é para tornar esses acontecimentos visíveis, é para no mundo de hoje, que está cada vez mais relativizando sua fé, esquecendo-se dessas verdades fundamentais, nós tornarmos isso visível a partir dos sinais, dos símbolos, dos gestos e manifestarmos a nossa fé. Então, que isso possa de fato frutificar na vida de cada um de nós, do gesto, do símbolo para as atitudes, né? Para que tenhamos também atitudes caridosas, atitudes de fraternidade, de solidariedade, porque Cristo também continua padecendo, sofrendo em muitas realidades no mundo de hoje, né? Obrigado a todos que estão ouvindo aí e obrigado a você, José Luiz. Muito bom. Obrigado, Padre Diogo. Muito bom. Aí a fala do Padre Diogo, né, muito importante nesse momento. José Luiz conversou com o Padre Diogo da paróquia de Limoeiro do Norte. Na oportunidade, eu também entrei em contato com o pastor da Assembleia de Deus Bela Vista, em Limoeiro do Norte, pedi para que ele gravasse uma mensagem sobre o assunto do nosso debate de hoje, e a gente vai ouvir agora o pastor Djalma Barbosa, da Assembleia de Deus Bela Vista, de Limoeiro do Norte. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos os amigos, todas as famílias. E eu gostaria nesse momento de falar um pouco sobre esse momento importante que nós estamos iniciando esta semana, que é a semana da celebração da Páscoa. Como cristão, como conhecedor da palavra de Deus, eu gostaria de passar uma mensagem para todos os amigos, todas as famílias, todos os irmãos. A Páscoa, ela foi instituída há muitos anos antes do nascimento de Cristo pelos hebreus, de acordo com o que está escrito em Êxodo capítulo 12, quando foi instituída a primeira Páscoa. A primeira Páscoa foi instituída naqueles dias em que o povo hebreu estava sendo liberto da escravidão do Egito por 430 anos, servindo como escravo no Egito. Agora, Deus ordena que Moisés celebre a Páscoa. E a Páscoa seria algo que ficaria na memória do povo hebreu para sempre. Todas as vezes que eles se reunissem para celebrar a Páscoa, eles lembrariam que eles eram escravos, estavam escravos no Egito, e Deus
o libertou através de Moisés. Então nos diz aqui no capítulo 12 que Deus orientou que deveria ser celebrado a Páscoa, tá certo? E em Deuteronômio capítulo 16, Deus volta também, no 5º livro da Bíblia, Deus volta a lembrar a Moisés, ao povo hebreu, que não esquecesse de celebrar a Páscoa. E ele orienta aqui novamente, no capítulo 16, a partir do verso 1, quando ele diz, guarda o mês de Abibe, que é entre março a abril, certo? Que é Abibe ou Nisan, entre março e abril. Guarde o mês de Abibe e celebre a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Aí vem a orientação como eles deveriam celebrar a Páscoa. Tá? Versículo 2. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao... Aí a fala do pastor Djalma Barbosa, né, trazendo aí uma mensagem rápida, muito objetiva também, né, Zé Luiz? Muito para boa. esse momento, né? Muito que a importante. gente está celebrando a Páscoa, e principalmente para os cristãos católicos, a semana inteira, que é a Semana Santa, né? Finalizando amanhã, domingo, com exatamente o domingo de Páscoa, e é o que nós desejamos a você, uma reflexão de renascimento, de entendimento da sua fé, de aproximação com Deus e celebrar a vida, porque foi justamente isso que Jesus, né, ele trouxe para que nós aprendêssemos. Amar o próximo como a si mesmo, perdoar e viver, né? É assim, dentro da harmonia de amor, que é o que mais Jesus ensinou desde a sua chegada a esse mundo, a essa terra. Exatamente. A mensagem que eu deixo de final é que a luz do Cristo ressuscitado ilumine sempre o seu caminho, e que esse Jesus que veio, morreu na cruz, derramou todo o seu sangue, foi esbofeteado, cuspido, massacrado, humilhado, não foi em vão. Foi por mim, foi por você, pelo Zé Luiz, por todos nós, e que tenhamos isso por convicção em nosso coração, não por dó, por pena, mas por amor a esse Cristo que morreu por nós. Exatamente. Fica a mensagem, um ótimo sábado de aleluia, um domingo de Páscoa abençoado em família, que você celebre a vida, a ressurreição de Jesus, o maior homem da história da humanidade, que nos ensinou a amar. E que Deus abençoe a todos os cristãos, católicos, evangélicos, a você que não é cristão, que não profere nenhuma religião, uma fé, mas como nós cremos nesse Deus poderoso que fez todas as coisas, abençoamos a sua vida também em nome dele, né, José Luiz? Amém. Gente, obrigado pela companhia, mais um debate finalizando, um ótimo sábado, um domingo abençoado para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo debate regional. Contamos com vocês mais uma vez aqui na 90.3. Continue aí com a nossa programação especial de final de semana. José Luiz Menezes. Juscelino Castro. Regional. XYV 383. Rádio Regional FM 90.3. Mais perto de você. Uma emissora filiada a 7 e a 7. Rádio Regional FM 90.3. Superintendente Jailton.